Queridas, queridos espectadores e amigos que nos acompanham há mais de 6 anos aqui no seu programa do bem, no Responsabilidade. As UPPs vêm trazendo tranquilidade a todo o estado do Rio de Janeiro. Já foram implantadas quase 2 dezenas em cerca de 60 comunidades da capital. E o cronograma do governo do estado prevê a pacificação de mais de 40 até 2014. Em algumas localidades, outras boas iniciativas estão também levando a paz, com inovadoras formas de policiamento integrado às comunidades. Em Macaé, a implantação desse novo modelo na Nova Holanda e Nova Esperança aconteceu em dezembro e nas Malvinas em janeiro. Com isso, a população passou a ter acesso a serviços públicos e vários outros benefícios que não eram realizados em função da violência. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre isso, a questão da segurança pública em Macaé e como esse exemplo pode ser usado em outros municípios. Já sabe, né? Fica aí, ligadinho, que eu volto já já. Estamos de volta com Responsabilidade. Em nossos estúdios, ele que está há 6 meses comandando o 32º Batalhão da Polícia Militar e já conquistou o respeito e admiração de toda a população de Macaé, do judiciário, do legislativo, da classe empresarial e, é claro, dos próprios militares. Eu estou falando do Tenente-Coronel Ramiro Oliveira Campos e do secretário de Estado, deputado estadual Cristino Auro, também um macaense nato. Que prazer recebê-los aqui também, sobretudo, Tenente-Coronel Ramiro, que bom estarmos aqui, o senhor a caráter, né, com essa bela farda. Eles chamam de Papa Mike, não é assim que chamam? A Polícia Militar? Exatamente. Tem o Papa Mike, o bombeiro militar como é que chama? Não, policial civil, Papa Charlie. Papa Charlie, Papa Mike, bombeiro militar. É o Bravo Mike. Bravo Mike, isso mesmo. Ô, Tenente Coronel Ramiro, como era Macaé e como está Macaé agora, hein? Macaé eu posso dizer bem, né, até por eu ser macaense, né, vamos dizer aí, eu conheci Macaé, comecei a frequentar Macaé, né, uns 25 anos atrás, e todas as comunidades conseguimos andar, passear, né, desfrutar das belezas, das paisagens. E agora, quando eu fui convidado, né, para comandar a unidade, precisamente no dia 15 de outubro do ano passado, né, me causou assim uma estranheza, né, porque eu ouvia logo assim no meu segundo dia de comando, né, alguns moradores, alguns próprios policiais, né, me diziam que existiam áreas como a Nova Holanda, Malvina, Nova Esperança, em que a Polícia Militar não podia entrar. E eu, como comandante, ouvi da minha própria tropa, né, que existem lugares em que a Polícia Militar não pode entrar, eu achei que alguma coisa estava errada. Pois é, Cristino, acho que ninguém melhor do que você, macaense, deputado estadual eleito pela cidade, né? Sim. Foi o seu maior colégio eleitoral. O que você tem a contar para a gente de como era e depois dessa intervenção da segurança pública? Cláudio, o que o Coronel Ramiro está colocando é a realidade que se viveu na cidade durante muitos anos. Na verdade, todo o problema que a segurança pública enfrentou na capital para mudar o modelo, Macaé, numa proporção menor, mas tão grave quanto, porque não é porque é uma cidade menor do que a capital que os problemas proporcionalmente também não sejam da mesma magnitude. Em alguns casos, uma população de uma cidade pequena está até mais exposta, porque as pessoas são mais conhecidas, a ação do bandido é mais direcionada às vezes porque é mais fácil ele identificar as pessoas que, por alguma razão, ou porque detêm algum tipo de patrimônio, ou porque têm uma posição social destacada, ou porque, enfim, de alguma maneira, isso acaba virando um alvo até mais fácil para a ação criminosa. Em Macaé, essa mistura de política e segurança pública foi muito prejudicial à cidade. Enquanto não se fez... Em que medida? Na medida em que confundiam, né, o papel do político não é indicar o comandante do batalhão, não é indicar delegado, não é ficar fazendo uso político das estruturas de Estado que tem que prestar serviço à população. Isso tem que ser separado. Então, a ação desses órgãos, ela não pode sofrer restrições, ela não pode sofrer influência. Né? E durante muito tempo, infelizmente, partes dessas duas estruturas acabavam confundindo seus papéis. Isso atrapalhou muito, mas não foi só em Macaé ou só na capital. Isso é um problema geral.
Com a entrada do governador Sérgio Cabral, do nosso querido secretário Beltrame, que já esteve aqui isso que eu ia no falar, programa. a esposa dele também. A esposa, a Rita também, Beltrame, estiveram aqui falando sobre essas iniciativas e, principalmente, com a troca do Comando Geral da PM, dando uma autonomia à corporação para que ela própria conduzisse seus destinos, escolhesse comandantes adequados aos perfis das comunidades, das cidades, que isso começou a ter resultado. Então, a entrada do Coronel Ramiro, levando esse espírito da pacificação, porque, Cláudio, a UPP, ela é um modelo implantado, mas tem várias outras formas que são, digamos, decorrentes do modelo, que com a criatividade, com a inovação e, sobretudo, com o compromisso, podem gerar resultados muito bons enquanto se espera a implantação do modelo final. Então, é sobre isso que a ação do Coronel Ramiro e da equipe dele lá estão gerando grandes resultados. Eu quero aqui externar para ele, né, toda a nossa satisfação, porque em outubro de 2010 eu propus formalmente como deputado a implantação de uma unidade pacificadora ou de unidades pacificadoras no município. Mas foi explicado para mim, pelo secretário, e na conversa com o governador isso foi dito, que a segurança pública, até chegar nesse modelo no interior, ela precisaria adotar parcialmente essa estratégia das etapas. E nós tivemos a visita do secretário Beltrame há cerca de um mês em Macaé, com o Coronel Costa Filho, que é o comandante-geral da PM, o Coronel Salles, que faz o comando intermediário. Vieram todos os prefeitos da região, para entender melhor quanto esse trabalho ele já gerou frutos e quanto ele pode ser utilizado, tanto assim que, numa conversa que o Beltrame teve com a sociedade niteroense, ele citou o exemplo de Macaé como uma boa iniciativa. Eu queria ouvir do Ramiro o que foi feito, como foi feito para que a gente tivesse esse avanço nesse ponto em Macaé. Na realidade, né, como eu falei, eu assumi o comando, vendo aquela aflição, né, dos policiais, dos moradores, né, em determinadas áreas que a polícia não podia entrar, a prefeitura, o Estado, o governo federal, os próprios moradores vivendo sob o império, né, dos traficantes que ditavam normas, regras, horários. Então isso foi me causando uma aflição muito grande, né? Para o comandante, você está comandando. Então uma coisa que meu falecido pai sempre me ensinou é que muitas vezes é o remédio caseiro que soluciona um problema, quando você não tem dinheiro para ir a uma farmácia, né? Eu sou oriundo de família pobre e muitas vezes eu me lembro que quando em casa, eu e minha família, estávamos doentes, não tínhamos dinheiro para comprar um medicamento, né? E meu pai lá pegava umas ervas lá, misturava mel de abelha, limão e dava certo. Eu tomava aquilo e dava certo. Então eu falei, poxa... Tá aí forte criado, né? Forte criado. Eu falei, eu tenho que criar um remédio caseiro para Macaé. E na verdade, eu comecei foi com um trailer. Né? Porque eu falei, eu tenho que entrar nessas comunidades, impossível. Aí eu consegui um trailer, né? Porque eu fiz contato com o meu comando intermediário, o Coronel Salles. Ele me emprestou um trailer de Itaperuna. Deixa eu até agradecer. Obrigada, Coronel Salles, pela sessão do Tenente Coronel Ramiro, viu? Ele foi muito gentil, sabe, Cristiano? Eu telefonei para ele e ele atendeu prontamente. Exatamente. Então, eu falei para o Coronel Salles que eu queria um trailer emprestado, que é até do 20º Batalhão Itaperuna, e eu iria colocar uns policiais dentro desse trailer e ia entrar naquela comunidade. E eles iriam ficar naquele trailer, né, embora um pouco precário. E assim o fizemos, né? A primeira comunidade que nós conseguimos entrar foi na Nova Holanda. Né? Houve realmente uma intensa troca de tiro, não foi fácil, né? Para mim conseguir realmente colocar esse trailer lá dentro, eu demorei umas 2 semanas. Não, né? porque falando assim, quem não é de Macaé, que a gente é assistido, graças a Deus, no estado todo, quem não pensa que é uma ponte. Não, é uma ponte estreita que dá para passar um carro. Pois é. Né? E um rio cortando. Quando nós chegávamos próximo àquela ponte, era a média de uns 30 beliantes, fortemente armados, fuzil, granada, né? E atiravam contra a polícia. Então, foi umas 2 semanas e nós chegávamos lá, éramos agredidos, né? Tínhamos que recuar. Mas até que, num determinado momento, eu pedi o apoio mais uma vez ao Coronel Salles, aí veio o Batalhão de Operações Especiais, veio o Batalhão de Choque, aí eu tinha realmente um efetivo. Tinha condições de entrar. Quantos homens? Olha, na ocupação foi mais ou menos uns 100 policiais militares, somando aí Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Choque e meus policiais. Conseguimos entrar.
instalei no meio lá da comunidade, onde era o QG deles, que era no CIEP, que tem lá. Aí eu instalei esse meu trailer lá, botei um efetivo de mais ou menos 30 policiais por dia lá. Aí, graças a Deus, ali não tive mais nenhum problema. Porque você, no caso, a gente teve ali, a gente fez até um vídeo, coloquei já no YouTube, se você quiser acessar aqui, ó, o nosso endereço. Vocês colocaram justamente aonde era... O QG. Deles. O QG deles, exatamente. Isso. Exatamente, né? Porque os moradores... Porque eu, no primeiro momento, por que eu escolhi ali? Porque eu conversei com os moradores, né? E eles falaram que era exatamente ali um CIEP, né? Em uma quadra em frente, e ali que eles promoviam os bailes funk, comercialização de drogas, as orgias que os moradores, né, me falavam, né, que inclusive eles obrigavam, né, aos pais, né, a apresentarem suas filhas para terem a primeira noite dessas meninas com os traficantes, né. Então eu achei que ali deveria ser o local. E instalamos ali, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo assim, porque no primeiro momento, o que eu imaginei? Poxa, eles vão querer nos atacar aqui. Né? Eles não vão chegar e querer perder barato. Não. A polícia entrou e ficar por isso. Não vai. Mas graças a Deus não tive problema nenhum. Mas me causou um transtorno. Porque a comunidade Nova Holanda, ela é ligada por uma via férrea, né, com a comunidade da Malvina. E os meliantes todos migraram para outra comunidade, que é a Malvina. Por isso que vocês em seguida foram. Exatamente. Porque de imediato eu ocupei a Nova Holanda, ficou tranquilo a Nova Holanda, porém potencializou a Malvina. Aí o que acontece, né? Aumentaram os casos de roubo lá na Malvina, troca de tiros, uma série de coisas. Aí mais uma vez eu fui ao meu comando intermediário e falei, Coronel Salles, temos que ocupar a Malvina, né? Porque hoje a Nova Holanda está controlada, mas só que a Malvina está potencializada. Aí ele falou, poxa, mas eu não tenho mais trailer, né? O que vamos resolver? Aí eu tive também o remédio caseiro. Container. Né? Macaé tem muito aqueles containers da Petrobras, isso e aquilo. Aí eu fui à prefeitura, pedi esse apoio à prefeitura, né? Uma parceria, que eu acho que a Polícia Militar não trabalha sem parceria. Aí foi me cedido 2 containers. Aí mandamos pintar os containers, botar o logotipo da Polícia Militar. Aí, onde era o trailer da Nova Holanda, eu tirei aquele trailer e fizemos a ocupação também com a mesma logística de mais ou menos 100 policiais militares e fizemos a ocupação da Malvina. A gente esteve lá, né, Cristiano? Sim. Eu queria falar sobre a sua atitude de coragem, porque eu sei que você foi quem primeiro, vamos dizer no linguajar popular, quem primeiro botou a cara e se arriscou, né, vamos dizer assim, não sei se é esse o termo adequado, a mostrar que havia necessidade desse tipo de... É verdade. Quando o comandante-geral esteve lá em Macaé e o próprio secretário Beltrame, eu até pedi desculpas ao Beltrame pela forma, às vezes desesperada, que eu procurei várias vezes, antes da presença do Coronel Ramiro lá no batalhão, pedindo soluções urgentes para problemas que eu venho vivenciando ao longo do tempo e que a cada mudança de direção da Polícia Militar ou da Polícia Civil, eu só via o problema se agravando, ao ponto da gente já ter conversado aqui, da minha própria segurança pessoal ter ficado extremamente frágil, vulnerável, em função desse posicionamento. Né? A gente já relatou iniciativas e tentativas aqui de tentar fazer com que eu parasse esse processo de cobrança e de puxar. Então, num determinado momento... Para quem não assistiu, dá uma lembrada rápida, tipo, lembrando o caso. Nós tivemos aí na campanha de 2010 um atentado, né, contra mim, início de campanha. Isso são coisas decorrentes de um posicionamento que eu tenho e tive e tenho, porque se o homem público ficar acovardado diante da situação, qual a atitude que você vai esperar de um pai de família que está nessa comunidade ou de uma senhora que cria os netos dentro da comunidade dessa? Se ela olha, poxa, o deputado que ela elegeu ou o prefeito da cidade ou um secretário numa posição ou de conivência ou de omissão, como que essa pessoa vai se sentir? Ela se sente, evidentemente, oprimida. De fato, para mim, não foi confortável fazer campanha tendo restrições para ir às comunidades, enquanto eu via outros candidatos frequentando, botando cartaz em tudo quanto é lugar, botando material de campanha, e eu não podendo entrar por força da restrição de território. E hoje é muito tranquilizador ver novamente as forças da segurança pública entrando com naturalidade.
Eu não quero aqui nenhum processo de vingança, eu não quero nenhum processo de exclusão. O que eu quero, inclusive, é que muitos dos jovens que entraram no caminho errado possam aproveitar as oportunidades que são dadas hoje, né, na capacitação, trabalho aí do município, né, da prefeitura, do estado, que eu espero sinceramente que possa avançar muito para frente, porque precisa chegar com volume e força de serviço na comunidade. Nós não podemos deixar a polícia sozinha nisso, porque nós precisamos de reforço do policiamento, mais ainda, nós precisamos de mais gente, mas nós precisamos de mais serviço público lá dentro. A gente está promovendo uma reunião agora de todos os órgãos estaduais, junto à Polícia Militar, no próximo mês, para a gente poder fazer com que todas as secretarias de Estado estejam presentes e representadas em Macaé no seu papel junto à Polícia Militar. Assim como o município também está lá se mobilizando. Eu espero que isso tudo venha a favor, que se esqueça diferenças políticas, partidárias. Isso não é hora desse tipo de situação. O assunto de segurança pública não merece populismo, não merece demagogia, não merece ser misturado com o assunto eleitoral. Nós temos agora que resolver o problema da cidade e eu confio muito nessa solução. Ótimas falas, Cristiano, né, Tenente Coronel? Porque realmente ele está falando uma coisa certíssima. Não pode deixar a polícia sozinha nisso, né? É um papel de todos os mecanismos da política engendrados e tem que se sublimar diferenças. E não só da política, né? Porque a nossa Constituição Federal ela é muito clara no seu artigo 144, né? A segurança pública é responsabilidade de todos. É uma responsabilidade solidária. Então, eu, como comandante, tenho a minha responsabilidade, o deputado tem a responsabilidade dele, você, como apresentadora, tem a sua responsabilidade, o morador tem a responsabilidade dele. Agora, o mais difícil é isso, é nós conclamarmos, né, a população, né, os empresários, as autoridades, né, a despirem-se das suas vaidades, despirem-se dos seus interesses pessoais e trabalharmos, como o deputado falou, em prol da sociedade. Porque como o deputado ele foi eleito com o voto popular, né? Então a população ela acredita, né, que o deputado está lá, né? Ele é o representante legal, né? Eu sou o representante legal da população. Né? Eu fui colocado pelo comandante-geral, mas com uma missão de comandar, né, de trazer paz, de pacificar, que é uma das filosofias do atual comando-geral, do governo do Estado, né, a pacificação social. Então, acho que a partir do momento em que nós conseguimos reunir executivo, legislativo, judiciário, empresários, população, então as coisas ficam bem mais fáceis. O que você tem a dizer para a população de Macaé? Em que medida que ela pode ajudar? Para quem está em casa, olha para a sua câmera e fala no coração das pessoas exatamente assim o passo a passo de quando você está dentro dos containers que você já tem lá. O que você pensa? Poxa, isso daí as pessoas tinham que me ajudar. Aproveita para usar a televisão para isso. A prioridade hoje é a família ocupar o papel dela de família. É a escola ocupar o papel de escola, é a igreja ocupar o papel de igreja. Porque eu tenho observado, né, porque é muito fácil a gente estar num gabinete com um ar-condicionado e querer discutir problema de violência, de criminalidade, mas a gente tem que estar lá dentro da comunidade para ver o dia a dia. Isso mesmo. E a semana passada eu tive um fato interessantíssimo, não é? Foi preso uma quadrilha no bairro Lagomar, 5 elementos, 2 armas de fogo, uma moto roubada, um carro roubado, eles estavam dentro de uma casa. Foram todos conduzidos para a delegacia. E veio desesperada a mãe de um deles, de com 20 anos de idade. Uma senhora que devia ter uns 60 anos de idade, estava com uniforme, ela trabalhava numa empresa de limpeza. A gente vê que uma senhora já cansada, né? Trabalhadora. Do bem, né? Exatamente, tudo bem. E o filho dela, um rapaz, mais ou menos o meu corpo, 20 anos de idade, tênis da Nike, né? Aquelas roupas finas. Aí ela chorando, pedindo pelo amor de Deus, para não fazer nenhum mal para com o filho dela. Aí eu comecei a conversar com ela. Ela me falou que ela era empregada de uma empresa, ganhava R$600. E eu falei, o seu filho trabalha? Não, meu filho não trabalha, ele ainda é muito jovem. Aí eu falei, peraí, mas o que o seu filho faz? Não, é que ele fica em casa lá com os amigos lá, eu comprei um videogame para ele não ficar na rua, isso e aquilo. Ou seja, a gente observa, e ele também não tinha pai, esse jovem, eu observo que a família parece que ela está esquecendo o lado social de família. Tudo bem que por mais carinho, por mais amor que uma mãe ou um pai tenha pelo seu filho, mas ele tem que cobrar responsabilidade. Eu tenho uma filha de 14 anos de idade. Eu já quero colocar em um projeto lá, daqueles projetos de jovens, iniciantes. Eu não posso deixar minha filha que sai da escola e ficar a tarde toda em computador ou com os amiguinhos na praça.
Por causa daquela frase, cabeça vazia, oficina, é isso? Exatamente. Então, eu acho que a família, ela tem que ocupar o seu espaço social. Eu observo muito, logo no início, que nós entramos na Nova Holanda e da Malvina lá, garotos de 13, 14 anos de idade, deputado, guiando motocicletas. Aí eu chegava, parava, né? Vem cá, de quem é essa moto? Ah, não, meu pai que comprou. Aí eu pergunto, um pai, uma mãe, um filho com 13, 14 anos de idade, um pai e a mãe vai e compram uma motocicleta, um veículo automotor para o seu filho? Coronel, o que aconteceu nos últimos 20 anos, isso eu acho que foi uma coisa na cidade como um todo, que os últimos 20 anos foram muito confusos em termos de chegada de muita gente, organização do espaço urbano de maneira muito complicada e, ao mesmo tempo, as famílias dessas áreas desestruturadas sobre vários aspectos, que vieram de várias localidades do Brasil para morar em Macaé, ou do próprio estado do Rio para morar. Então começa pela desorganização da moradia, pela desorganização de você não ter parentes. Veio gente que o núcleo familiar se constituía às vezes de uma mãe que veio procurar um emprego com filhos sem o marido, ou então que veio lá, tem foi razão, desfeito. não tem um apoio, se desfez, é isso mesmo. As famílias não têm, porque quando você vai num município onde a população está consolidada ali há muitos anos, você achar uma pessoa que mudou para lá, tem município no estado do Rio que a população está estável há 50 anos. Mas Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, aquele entorno, a orla do petróleo, a população dobra a cada década, triplica a cada 15 anos. O que acontece? Os núcleos familiares estão completamente desarmoniosos. Então, o que o coronel está falando é um fenômeno que é um fenômeno social, mas que tem sua explicação também no fenômeno econômico e migratório que a cidade tem. Então, o poder público também, ele tem que olhar para isso e dizer, os serviços de orientação às famílias têm que estar do lado do serviço médico, do lado da educação. A escola tem que ser um espaço onde as famílias sejam chamadas a frequentar e chamadas a essa responsabilidade. Com certeza. Chamadas para dizer o seguinte, olha, eu sou um diretor, diretora de escola, a área foi pacificada, está mais tranquilo para trabalhar, o retorno que a educação pode dar ali, e isso eu quero conversar com os órgãos estaduais, é montar uma escola de vida, chamar os pais para dentro da escola, dizer, olha, meus amigos, a responsabilidade aqui é de todo mundo. Então a família tem que ser chamada à sua responsabilidade, os órgãos do Estado, do município, federal, dar o apoio necessário para que elas saibam também como fazer. Porque tem gente que gostaria, aposto que essa senhora, ela gostaria de dar o melhor para o filho. Com certeza. Mas às vezes não tem o conteúdo lá dentro. Nem ela sabe. Nem para falar, coitada. Ela não sabe chamar atenção. Ela ama tanto aquele filho que ela acha que se desagradar a ele 1 milímetro... Ela que está errada. Ela está errada. Isso aí. E tem a culpa, né? Porque ela também trabalha fora, passa o tempo todo. Eu sei porque eu também sou mãe. Você passa fora e você quer agradar, mas a gente sabe muito bem, né? Que esse remédio, na verdade, é um veneno. Queria que você aproveitasse e falasse rapidamente, a gente já falou sobre os governos, a gente já sabe o que eles têm que fazer. A população, você acabou de mandar o recado. Queria que você rapidamente falasse as empresas, que você se referiu às empresas, aos empresários. Aos empresários. Isso. Não, graças a Deus, hoje os empresários de Macaé, num primeiro momento, né, eu acho que eles não acreditaram muito no nosso trabalho, né, mas estão vendo o dia a dia. Então hoje eu tenho grandes empresas parceiras lá, né, que vêm nos apoiando, nos ajudando, sendo muito solidários ao nosso trabalho. E o que eles podem fazer assim hoje? O que quem está nos assistindo aqui agora poderia fazer? Você tem algum site, algum endereço, algum telefone que alguém pudesse entrar em contato com vocês que quer ajudar? E de que forma? Um empresário, por exemplo? O meu linha direta lá, nós temos um site, né, que é o linhadireta@hotmail.com. E o empresário, da forma que ele quiser, nos dá sugestões, ideias, né? Pode nos procurar que estaremos de portas abertas. Mas há necessidade de algum tipo de contribuição, de alguma coisa? Não nesse momento. Acho que ideias, sugestões já nos ajuda bastante. Tá ótimo. Cristiano, você tem alguma coisa para falar no final? Eu quero sim, rapidamente, você falou nos empresários, a PM hoje em dia tem uma modalidade de convênio e de contratação de policiais em turnos de folga que pode ser implementada, está sendo implementada lá entre Estado e município, mas que pode ser implementada em conjunto com as empresas também. São convênios, o PROES, que é um convênio onde os policiais podem, em vez de ser aquele
tradicional bico informal, isso pode ser transformado num programa e as empresas terem estruturas boas, presença de mais policiais ou até remunerar profissionais de folga para que exerçam funções no policiamento comunitário. Acho que isso tudo vem a favor da melhoria e eu estou, sinceramente, muito empenhado e acreditando muito que esse momento é o momento da recuperação, não só em Macaé, mas numa série de outros municípios com esse modelo. Você quer saudar alguém? Tem algum jeito de falar contigo? Eu quero saudar as comunidades, quero saudar aos policiais, porque sem os policiais eu tenho certeza, né, que o coronel não poderia implementar esse trabalho. Quem está mais visível, que é o policiamento ostensivo na PM, mas também o suporte da Civil e toda a estrutura de segurança, a gratidão aqui em nome da população da nossa cidade e do Estado também. Tenente Coronel, enquanto eu mostro essa medalha aqui, você recebeu? É lá em Brasília, né? Lá em Brasília? Superior Tribunal Militar, né? Ah, que bacana. Mostra aqui a medalha dele, olha que bonito. Medalha do Superior Tribunal Militar em reconhecimento. Em reconhecimento ao nosso trabalho. Ao seu trabalho. Queria que você então fizesse um abraço, mandasse um recado. Você tem aí alguns segundos para se despedir. Não, com certeza. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Para que Deus continue me dando sabedoria, né? Para continuar administrando lá o meu batalhão. Aos meus policiais militares, né? Que são as pessoas que estão na ponta da linha lá, que estão no dia a dia, né? Ao Coronel Salles, que é o meu comando intermediário, né? Que durante 24 horas, né? Ele me dá todo o apoio, né? E a população macaense, né? E tentarmos aí cada vez mais prestarmos um trabalho de excelência, né? Que é mais do que a minha obrigação. Que bacana, muito bacana o final. Muito legal. Isso aqui é o bibico? É, bibico. Ah, vou pedir para você colocar enquanto eu mostro aqui a sua Láurea, para a gente já terminar a caráter. Obrigada pela sua presença. Lindo programa. Lembrando sempre, quero também mandar uns beijos aqui às pessoas que contribuem, porque a gente faz o Elo do Bem. Então, você macaense, você de qualquer município que nos assiste lindamente aí o nosso programa, já há 6 anos no ar, muito obrigada a vocês que contribuíram com o nosso Elo do Bem. O que estiver sobrando para você pode estar faltando para alguém. Olha, Maria Lopes de Barreto, em São Gonçalo, Álvaro de São João de Meriti, Maria Laurentina de São Cristóvão e a Dona Dora da Tijuca. Um beijo para Edir Soares e para a galera da Frente Única que me veste lindamente. Coronel, muito obrigada pela sua participação, Cristina, por dividir brilhantemente a apresentação comigo, e a você por nos dar a honra da sua audiência, que a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. Um beijo fraterno sempre, lembrando muito que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até o próximo. Um beijo, Macaé. Você mora no nosso coração.